E aí, pessoal, preparados para mais um mergulho? Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo das novelas. Adoro. Vamos desvendar esse universo de sequências e spin-offs, sabe? Que? E, claro, a gente vai tentar entender como a audiência e as emissoras influenciam, né, das decisões de produção. Interessante. A gente vai focar em duas novelas que estão dando o que falar. Quais? No Rancho Fundo, que muita gente considera uma continuação de Mar do Sertão. Ah, tá. E Tá Mundo Bom, que vai ganhar uma sequência oficial em 2025. Que legal. Para entender melhor essas duas novelas, a gente separou umas notícias Notícias. e que revelam os bastidores e expectativas, né, para o futuro. Não entendi já. Adianto. No Rancho Fundo, apesar de ter personagens e universo de Mar do Sertão, não é uma sequência direta como muita gente pensava. Ah, mas e aí o que aconteceu? Era pra ser uma continuação tradicional. Parece que não. O autor, o Mário Teixeira, queria explorar novos horizontes. Mas, ao mesmo tempo, sem se distanciar totalmente do universo que o público já conhece e adora, né? Faz sentido. Inclusive, ele mencionou numa entrevista a forte ligação que ele tem com o Norte e Nordeste do Brasil, Que serviram de inspiração para ambas as novelas. Faz sentido ele querer continuar explorando o tema, né? E parece que essa estratégia deu muito. No Rancho Fundo, não só manteve a audiência, como aumentou em relação à antecessora. Que legal. Aliás, você sabia que a novela foi um pedido direto do diretor da Globo, Amaury Soares? Não sabia. Ele queria uma história, assim, popular e cativante. E parece que no Rancho Fundo cumpriu esse papel com louvor. Que bacana. É fascinante ver como as decisões por trás das câmeras influenciam o que a gente assiste. Verdade. Eta Mundo Bom. Quais as novidades sobre a sequência? Então, Tá Mundo Bom. Que foi um sucesso absoluto em 2016, vai ter uma continuação de verdade. Sério? A nova novela vai se chamar Tá Mundo Melhor. E a estreia está prevista para junho de 2025. Nossa, ainda falta um tempinho. Vai suceder Garota do Momento. Tá, entendi. E essa informação é oficial, viu? O título já foi até registrado no INPI. Uau, que legal. Finalmente a Globo atendeu aos pedidos dos fãs, né? Essa sequência vai realizar o sonho de muita gente que queria saber o que aconteceu com os personagens, né? Depois do final. Verdade. E a trama? Já tem detalhes. Tem sim. A história vai se passar alguns anos depois do final de Tá Mundo Bom. E vai mostrar o Candinho, interpretado pelo Sérgio Guizé, lidando com a perda da mãe, Anastácia, Nossa. e com o desaparecimento do filho. Caramba, que reviravolta. E sabe o que é mais legal? O quê? Vários personagens queridos vão voltar. Ah, que notícia boa. Teremos a volta do Pancrácio, interpretado pelo Marcos Nanini, Oh, e até mesmo os vilões da primeira novela vão dar as caras para agitar a trama. nossa, que legal. A trama promete ser emocionante, né? Com Candinho em busca do filho desaparecido, reencontrando personagens queridos. E o elenco? Já tem nomes confirmados além do Sérgio Guizé e do Marcos Nanini. Sim, a Elizabeth Savala, a Jennifer Nascimento, a Camila Queiroz e a Bianca Bean estão cotadas para reprisar seus papéis. Que legal. E ainda tem um rumor forte de que a Larissa Manoela pode interpretar a protagonista. Mentira! Imagina só a Larissa Manoela nesse universo. Ser incrível. Ia ser demais. E pra quem não lembra da história original de Tá Mundo Bom, como a gente pode situar os nossos ouvintes? Tá Mundo Bom. Conta a história do Candinho, um rapaz ingênuo e de bom coração, que foi separado da mãe biológica quando bebê e criado numa fazenda. A trama se passa na década de 1940 e acompanha a jornada do Candinho em busca da sua família e da felicidade na cidade grande. Ah, entendi. Lembra? Lembra? Era uma novela leve, divertida. Com personagens cativantes. A mistura perfeita de drama, humor e romance. Exatamente. Cenários que te transportavam para aquela época. Impossível não se apaixonar pela história. Verdade. E Tá Mundo Melhor promete seguir a mesma linha. Que bom. Trazendo de volta a magia e a leveza que conquistaram o público. Tomara. E por falar em público, você acha que a Globo acertou em investir numa sequência de Tá Mundo Bom, em vez de criar uma história totalmente nova? Olha, essa é uma pergunta que gera bastante debate. Por um lado, a nostalgia e o carinho pelos personagens antigos são atrativos poderosos. Quem não gosta de revisitar um universo que já conhece e ama, né? Verdade. Mas, por outro lado, existe o risco da sequência não corresponder às expectativas e acabar decepcionando os fãs. Faz sentido. É um desafio. E tanto para o autor e para a emissora, encontrar o equilíbrio entre o novo e o antigo. Inovar sem perder a essência da obra original. Verdade. Mas, no caso de Tá Mundo Bom, eu acredito que a Globo está apostando num terreno seguro. A novela foi um sucesso absoluto.
Sim, E a equipe por trás da sequência é extremamente competente. concordo. O Walter Carrasco sabe como ninguém criar histórias que cativam o público. E a expectativa é enorme, né? Todo mundo quer saber como a vida tratou o Candinho e a Filomena depois do final feliz. Como os outros personagens se adaptaram aos novos tempos. Verdade. Muitas perguntas. Muitas perguntas. E a gente só vai ter as respostas em 2025. É verdade. Mas, enquanto isso, a gente pode usar a imaginação, né? Criar nossas próprias teorias. É a parte mais legal. É a expectativa, o mistério. Totalmente. É como se a gente estivesse revivendo um pouquinho daquela época, né? Daquela história que nos marcou. E isso é algo mágico. Reacender a chama da nostalgia e se conectar com a história de novo. E por falar em magia, Etamundo bom, Não, tinha de sobra, né? sem dúvida. A novela conquistou o público com aquela história simples e cativante do Candinho. E a gente torceu, riu e se emocionou com cada peripécia, cada obstáculo que ele superou. É uma história que realmente marcou. E Etamundo melhor, tem a missão de por- reacender essa chama. Se transportar de volta para aquele universo mágico. E eu tenho certeza de que o Walter Carrasco vai dar conta do recado. Ele é mestre em criar histórias que envolvem, que mexem com o nosso sentimento. Verdade. O que me deixa ainda mais curioso é saber como ele vai abordar temas importantes na trama. Como a questão da família, do amor, da ambição. E como ele vai conectar esses temas com a história original, né? Afinal, Etamundo melhor. Precisa ser uma continuação que faça jus à obra original. Verdade. Que dialoga um passado sem se prender a ele. Exato. É como construir uma casa nova em cima de alicerces antigos, respeitando a estrutura original, mas com liberdade de criar novos espaços. Perfeito. E falando em novos espaços, acho que já exploramos bastante Etamundo bom por enquanto. Quero a gente voltar a falar de No Rancho Fundo na próxima parte do nosso mergulho. Boa ideia. A gente pode analisar mais a fundo a decisão de criar essa espécie de continuação, os desafios de equilibrar elementos novos e antigos e o que torna essa novela tão especial. E você que está nos ouvindo, o que espera de No Rancho? Quais são suas maiores curiosidades? Deixe um comentário aqui embaixo e participe da conversa. Que isso? A gente volta já para desvendar mais mistérios do mundo das novelas. Fique ligado. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho. É isso aí. A gente estava falando de sequências spin-off, desvendando os mistérios por trás de No Rancho Fundo e Etapa um Mundo Melhor. Verdade. E antes da gente voltar para o mundo do Candinho e da Filomena, acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais No Rancho. A gente já sabe que a novela não é uma sequência direta de Mar do Sertão, Isso. mas herdou alguns personagens e Yeah. a atmosfera do Sertão. Exatamente. E essa decisão de criar uma obra que se conecta com a anterior, sem ser uma continuação tradicional, é bem interessante. Me parece uma forma de aproveitar o sucesso da primeira novela, Sei. sem se prender uma fórmula pronta, sabe? Sim, total. É como se o autor tivesse expandido o universo da história original, sabe? Abrindo espaço para novas tramas e personagens, mas sem deixar de lado a essência que conquistou o público. E essa estratégia, pelo visto, funcionou muito bem. A audiência de No Rancho Fundo superou de Mar do Sertão, mostrando que o público aprovou essa nova abordagem. É verdade. E Etamundo melhor. Tem tudo pra seguir essa tradição. A trama promete misturar drama, humor e romance, com a volta de personagens queridos e a entrada de novos rostos. E por falar em novos rostos, a gente não pode deixar de mencionar a possível participação da Larissa Manoela como protagonista, né? Nossa, seria incrível. Seria, né? A Larissa é uma atriz talentosa, super popular. É. Com certeza ia atrair ainda mais público pra novela. Imagina a Larissa Manoela nesse universo. Yeah. Seria demais. Mas além do elenco, o que mais te deixa curioso em relação a Etamundo Melhor? Olha, eu tô particularmente curioso para saber como os personagens evoluíram ao longo dos anos. Como a vida na cidade grande transformou o Candinho e a Filomena. Será que ela continua com aquele jeitinho doce e meigo? Boa pergunta. E o que aconteceu com os outros personagens? Será que o Ernesto finalmente se regenerou? E a Sandra? Será que ela ainda tá aprontando? São tantas perguntas, né? Muitas perguntas. E a gente só vai ter as respostas em 2020. É verdade. Mas, enquanto isso, a gente pode usar a imaginação, né? Criar nossas próprias teorias. E é justamente essa expectativa, esse mistério, que torna a espera ainda mais especial. Verdade. A gente vai acompanhando as notícias, especulando sobre a trama, imaginando como cada personagem vai reaparecer. É como se a gente estivesse revivendo um pouquinho daquela época, né? Daquela história que nos marcou. E isso é algo mágico. Com certeza. E por falar em magia, tá mundo bom. Com Alex Sambaro, te de sobra, né? A novela conquistou o público com aquela história simples e cativante do Candinho. Sim. Um rapaz do interior que buscava felicidade na cidade grande. E a gente torceu, riu e se emocionou com cada peripécia, né? Com cada obstáculo que ele superou. Foi uma novela que deixou saudade.
Esse mundo melhor. Tem a missão de reacender essa chama, de nos transportar de volta para aquele universo mágico e cheio de amor. E eu tenho certeza que o Walter Carrasco vai dar conta do recado. Ele é mestre em criar histórias que envolvem o público, que mexem com nossos sentimentos. Mas, voltando um pouco para No Rancho Fundo, você acha que a gente consegue traçar algum paralelo entre as duas novelas? Entre essa continuação de Mar do Sertão e a sequência oficial de Etamundo Bom, com certeza. Acho que o ponto em comum mais evidente é a aposta na nostalgia. Ambas as produções buscam capitalizar no sucesso das novelas anteriores, né? Trazendo de volta elementos que o público já conhece e ama. Verdade. E isso pode ser visto como uma estratégia inteligente para garantir audiência, né? Afinal, quem não gosta de revisitar um universo familiar e se conectar com personagens que já conquistaram o coração do público. Exatamente, mas é importante lembrar que a nostalgia não pode ser o único ingrediente. As novas histórias precisam ter fôlego próprio, tramas envolventes, personagens cativantes. Concordo plenamente. A gente não quer ver uma mera repetição do que já foi feito, né? A gente quer ver uma história nova que nos surpreenda, que nos emocione. Isso. Mas que, ao mesmo tempo, mantenha a essência do que a gente tanto amou nas novelas originais. E é aí que entra o talento dos autores, né? E no Rancho Fundo, o Mário Teixeira precisa encontrar o equilíbrio entre o novo e o antigo, né? Criando uma história que se conecte com o Mar do Sertão sem ser uma cópia. Verdade. E no caso de Etamundo Melhor, o Walter Carrasco tem o desafio de dar continuidade à história do Candinho e da Filomena de forma criativa e envolvente, né? Mostrando como a vida deles se transformou ao longo. É como se os autores tivessem a missão de escrever um novo capítulo na história dessas novelas. Um capítulo que dialogue com o passado, mas que também abra portas para o futuro. E a gente, com o público, tem o privilégio de acompanhar essa jornada, né? De torcer pelos personagens, de se emocionar com as reviravoltas e de se conectar com a magia da teledramaturgia brasileira. E por falar em teledramaturgia brasileira, acho que a gente pode aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre a importância das novelas na nossa cultura, né? Verdade. Elas fazem parte da nossa história, da nossa identidade. E refletem muito sobre quem somos. Com certeza. As novelas são um espelho da nossa realidade, abordando temas que nos tocam, que nos fazem refletir sobre a vida, sobre os nossos valores. E essa capacidade de conectar com o público de forma tão profunda é o que torna as novelas brasileiras tão especiais, tão únicas. Exato. As novelas brasileiras têm essa habilidade de nos transportar para outros mundos, né? De nos fazer rir, chorar, se apaixonar, se indignar. Elas mexem com as nossas emoções de uma forma que poucos produtos culturais conseguem. E falando em mexer com as emoções, acho que a gente deixou nossos ouvintes ansiosos para saber mais sobre o que vem por aí em Etamundo Melhor. É verdade. Que tal a gente voltar a falar da trama da novela na próxima parte do nosso mergulho? Boa ideia. A gente pode analisar os desafios de criar uma sequência, os riscos e as recompensas de revisitar uma história de sucesso. E, claro, especular sobre o que o Walter Carrasco está preparando. Perfeito. Então fica combinado. Na próxima parte a gente volta a falar de Etamundo Melhor e desvenda mais alguns mistérios da novela. E você que está nos ouvindo, não perca a última parte do nosso mergulho. É isso aí. A gente volta já já com mais novidades sobre o mundo das novelas. E chegamos à parte final do nosso mergulho no mundo das novelas. É isso aí. Hoje a gente se aventurou por sequências, spin-offs, desvendou os mistérios de No Rancho Fundo, Etamundo Melhor. Tentamos entender o que faz essas continuações e quais sequências serem tão fascinantes para o público. É verdade. E agora, para finalizar com chave de ouro, vamos mergulhar num dos aspectos mais interessantes. Qual? Os desafios e as vantagens de criar uma continuação. Reviver histórias e personagens do passado é uma faca de dois gumes, né? É verdade? Por um lado, a nostalgia é um elemento poderoso. A chance de reencontrar personagens queridos, de saber o que aconteceu com eles depois do Felizes para Sempre, é um atrativo enorme para o público. Sem dúvidas. É como revisitar, sei lá, um álbum de fotos antigo, sabe? Sei. Cheio de lembranças boas. Aquela sensação gostosa de familiaridade. É verdade. Mas, por outro lado, existe o risco da continuação não corresponder às expectativas e acabar decepcionando os fãs. É verdade. A responsabilidade de dar continuidade a uma história de sucesso é enorme. É preciso encontrar esse equilíbrio entre o novo e o antigo. Inovar sem perder a essência, né, que conquistou o público. Imagina a pressão que o Walter Carrasco e o Mário Teixeira devem estar sentindo. Nossa, com certeza. A expectativa do público é enorme. Imagina a responsabilidade de criar uma história que seja, ao mesmo tempo, familiar e surpreendente. Que dialogue com o passado, mas sem ficar presa a ele. É um desafio. É como construir uma casa nova em cima de alicerces antigos. É preciso
respeitar a estrutura original, mas também ter a liberdade para criar novos espaços. Verdade. Então, toque pessoal à construção. No caso de Eta Mundo Melhor, o Ossio Carrasco precisa trazer de volta a magia e a leveza que conquistaram o público. Sim. Mas sem cair na repetição, sem transformar a sequência numa mera cópia da original. Ele tem que usar a base que já existe para construir algo novo que surpreenda. E pelo histórico do Walser, a gente pode esperar grandes surpresas. Ele é mestre em criar tramas envolventes. Verdade. Personagens cativantes, diálogos memoráveis. Tenho certeza que Eta Mundo Melhor vai nos emocionar, divertir e nos fazer refletir, assim como a primeira parte. E no Rancho Fundo também, né? O Mário Teixeira tem um desafio enorme nas mãos. Verdade. Ele precisa provar que a decisão de criar uma quase sequência foi acertada, né? É. E que a história tem potencial para conquistar o público por méritos próprios, sem depender só da nostalgia de Mor do Sertão. Acho que esses são os pontos mais interessantes de acompanhar essas duas novelas. A gente vai poder observar de perto como os autores lidaram com o desafio de dar continuidade a histórias que já conquistaram o coração do... É verdade. Cada novela vai ter a sua própria abordagem, seus próprios desafios. E com certeza vai gerar muita discussão entre os fãs. E essa troca de ideias, essa paixão pela teledramaturgia é o que torna esse universo tão fascinante. E falando em paixão pela teledramaturgia, a gente não pode deixar de mencionar a importância das novelas na cultura brasileira. É verdade. Elas fazem parte da nossa história, da nossa identidade. E refletem muito sobre quem somos como sociedade. Verdade. As novelas são um espelho da nossa realidade, né? Abordando temas que nos tocam, que nos fazem refletir sobre a vida, sobre os nossos valores. E essa capacidade de conectar com o público de forma tão profunda é o que torna as novelas brasileiras tão especiais, tão únicas. É verdade, as novelas brasileiras têm essa habilidade única, né? De nos transportar para outros mundos, de nos fazer rir, chorar, se apaixonar, se indignar. Elas mexem com as nossas emoções de uma forma que poucos produtos culturais conseguem. E essa conexão emocional que faz a gente ficar tão ansioso, né? Por uma continuação, por um spin-off, por qualquer oportunidade de revisitar o universo que nos marcou, é a chance de reencontrar personagens que a gente ama, de reviver emoções, de se conectar com a história de uma forma assim mais profunda. É por isso que a gente se dedica a mergulhar nesses temas, a desvendar os mistérios, a analisar as expectativas. Porque a gente também é apaixonado por novelas. E a gente quer compartilhar essa paixão com vocês. E para quem nos acompanhou até aqui, a gente quer agradecer a companhia. E convidá-los a continuar essa conversa. E aí? O que vocês esperam de Eta Mundo Melhor e de No Rancho Fundo? Quais são suas maiores curiosidades? Deixem seus comentários. Isso, vamos continuar debatendo esse universo fascinante das novelas. E continuem acompanhando o The Deep Dive para mais mergulhos profundos na cultura pop. Até a próxima.